Fala aí, meus amigos e amigas ligados no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL, porque tivemos jogos depois do jogo do Hall da Fama na semana passada. Agora, de fato, começou a pré-temporada. Muitos times já entrando em campo, 4 times já entraram em campo na quinta-feira. Temos muitos jogos aí na sexta, no sábado, no domingo, e vamos falar um pouquinho dessas partidas, do que rolou, do que vem pela frente e também trazer algumas notícias, como a gente sempre faz aqui no Toque Passa. Então já deixa aquela curtida, seu comentário aqui embaixo. Tem dúvida, sugestão, crítica, comentário, deixa aqui embaixo. É a hora também de tirar dúvidas, tá? Quem tá começando a acompanhar agora, quer saber um pouquinho mais, deixa a sua pergunta, a gente responde na semana que vem. Compartilhe o Toque Passa com seus colegas, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e também faça parte do nosso clube de membros, se puder colaborar um pouquinho mais, tá? Tem vantagem lá, não é caro, é baratinho, tem grupo no Telegram para bater papo, tem sorteio com 150 membros, vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL. Nesse mês de setembro, né, dia 7 de setembro, abertura da temporada, vou sortear 3 camisas da Fanatic Sport Nation e também uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros, conheça a Fanatic Sport Nation, aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto, camisetas maravilhosas como essa aqui, ó. Camisetas maravilhosas mesmo lá da Fanática. E também abra sua conta na BetMais, você que gosta de fazer apostas, a BetMais é a nossa parceira. Para quem faz parte do clube de membros, vai ter novidade aqui, tá? Hoje mesmo já vai ter novidade lá no canal, lá no grupo do Telegram. Então fica ligado, faça parte do clube de membros e vamos nessa, vai. Roda a vinheta. Vamos lá, porque faltam 27 dias para o dia 7 de setembro, a abertura da temporada, o kickoff ali da temporada no jogo entre Kansas City Chiefs e Detroit Lions, desfraudando o banner de campeão, começando para valer. Enquanto isso, a gente vai aproveitando a pré-temporada, porque já vai dando aquele gostinho, né? Setembro já tá ali, cara, acabou, né? Aquele período lá de desilusão, de sem futebol americano. Já era. Vamos começar aqui as notícias com a notícia mais grave da quinta-feira, que foi o susto envolvendo o wide receiver Cade Johnson, da equipe do Seattle Seahawks, no jogo contra a equipe dos Vikings. Começo ali do segundo quarto, né? A gente tomou um susto, porque, quer dizer, tomou um susto depois, porque a jogada foi meio que normal, um kickoff, ali, um retorno, ele tomou um tackle, ele levanta sozinho, né? E vai para a tenda médica, e aí no intervalo ele é retirado de campo ali com uma imobilização no pescoço, e o Seahawks falou que ele foi levado para o hospital com uma lesão no pescoço e na cabeça. Os Seahawks depois trouxeram novidades, né? Falaram que a situação do jogador é estável, e o Pete Carroll falou que foi uma concussão. O Johnson, que foi um calouro não draftado, assinado lá em 2021, passou a maior parte do tempo dele jogando em practice squad, teve pouco tempo, foram 2 recepções só na temporada passada, com 21 jardas no ano passado, e é claro, tá tentando mais uma vez entrar no elenco. Lesão durante a temporada já é péssimo. Quando acontece ainda na pré-temporada é pior ainda, porque são muitos sonhos que estão passando pelo cara, e agora, claro, né, vai ter pouquíssima chance de fazer parte do elenco final da equipe do Seattle Seahawks. A gente torce para que fique tudo bem com ele, que é o mais importante no momento, ainda mais uma lesão envolvendo pescoço e cabeça. Bom, Seattle venceu Minnesota por 24-13, né? Mas a gente lembra que o placar é o menos importante aqui, foi um rally ali, foi uma busca no segundo tempo, quando já tá jogando uma galera. Então o placar é o que menos importa em jogo de pré-temporada. Gene Smith, Kirk Cousins, a maioria dos titulares dos dois times nem entrou em campo. O Drew Lock, né, foi o quarterback titular do Seattle Seahawks e jogou bastante tempo, né, jogou até ali o quarto período, acho que ele estava em campo ainda. É bom para ele mostrar que merece pelo menos ser o reserva do Gene Smith, né? A gente lembra no ano passado a situação toda que envolveu ele, tinha a chance de brigar, acabou tendo Covid, ficou fora. Então, toda essa situação envolvendo o Drew Lock, um cara que é novo, né? Já tá tão desgastado na NFL. Eu gostei do que eu vi do Jackson Smith Njiba, né? O calouro de primeira rodada, o wide receiver. Também gostei do Zach Charbonnet, mostrou algumas coisas boas, mas, cara, os calouros de Seattle foram bem, mas é jogo de pré-temporada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o desafio do outro lado não é assim tão interessante. Tem sempre esse lado. Quem tem potencial para ser titular não pode se contentar em jogar bem contra jogadores que são reservas e ali às vezes nem vão fazer parte do elenco na outra equipe. No outro jogo da noite, aliás, o primeiro jogo da noite, né, foi a primeira partida da quinta-feira, a equipe do Houston Texans venceu o New England Patriots jogando em Foxborough por 20-9. Os Patriots também usaram a maioria dos jogadores reservas, né? O quarterback Mac Jones nem entrou em campo, Bailey Zappe acabou sendo o titular.
O Zapp foi 12 de 14, 79 jardas. Acho que o grande momento do Bailey Zapp ali foi um passe de 27 jardas para o Tyquan Thornton. É muito bom. Primeiro quarto ali, um passe bonito aqui do lado esquerdo, né? Bem colocado ali, né? Ele foi, fez a voltinha, recebeu de costas, muito bonita a jogada do Tyquan Thornton. Gostei do Keon White, né? O calouro de segunda rodada, passou uma boa impressão ontem, assim como o Equale, né? O Daniel Equale, que foi muito bem pressionando o CJ Stroud. E o Jalen Mills, né? O Mills que está fazendo essa mudança, está saindo de corner e virando um safety para suprir a saída do Devin McCourty, tem experiência para fazer isso daqui. Começou bem, né? Claro que a gente vai destacar mais aqui o que aconteceu com o CJ Stroud, né? Ele merece destaque no jogo de ontem, porque todo mundo queria ver, segunda escolha do draft, um cara que era apontado, que podia ser a primeira escolha, teve toda aquela discussão, Bryce Young ou ele, e ele sofreu aqui na primeira experiência. O primeiro gostinho de NFL para ele foi um pouquinho amargo, porque ele jogou 2 campanhas apenas, foi 2 de 4, acertou 2 dos 4 passos que tentou, 13 jardas conquistadas, correu também acho que para 6 jardas, correu pouca coisa, mas ele foi sacado, sofreu pressão em 60% dos snaps, né? O cara foi muito pressionado mesmo, teve a interceptação, assim, sofreu bastante, como a gente imaginava que ia acontecer. Bem-vindo à NFL, a NFL é assim, meu amigo, o jogo é em outra velocidade, a gente sentiu um pouquinho disso aqui. Na jogada da interceptação, até tirei um print aqui, vou colocar, o Tank Dell, ele tinha, aliás, belíssimo touchdown depois do Tank Dell, né? Porque tromba ali, ele continua na jogada e faz a recepção. Um cara que merece. Com um grupo de recebedores tão desfalcado que acontece com o Houston Texas, tão fraco que é, acho que o Tank Dell merece uma oportunidade maior. Gostei do que eu vi ontem. Ele já tinha destruído o Jack Jones. Na rota, mas o CJ Stroud, ele telegrafou demais o passe. Isso eu senti no jogo de ontem. O ritmo parecia outro, a velocidade do jogo parecia que o Stroud não estava ainda entendendo o que era a NFL. Ele telegrafou o passe ali pro lado direito, não reparou no safety, né? E aí o Jalen Mills, experiente como é, conseguiu fazer boa leitura, percebeu de onde vinha e consegue recuperar, salvar o Jack Jones. Jack Jones foi muito mal, né? Aliás, ficou muito dos titulares, assim, foi ele quem passou mais tempo em campo. A gente sabe que tem problema de fora de campo e, né, como funciona isso com o Bill Belichick. Depois do jogo, o CJ Stroud até admitiu que ele perdeu o Mills na jogada, ele não conseguiu acompanhar ali a leitura do Mills e ele devia ter ido para o check down ali com o Dalton Keene, né? Tá a imagem aí mostrando o Dalton Keene livre aqui no comecinho, com bom espaço para conquistar jardas, mas ele se encantou ali com o Dell lá na frente e tentou o passe, forçou e o Mills foi lá e capitalizou, né? Conseguiu pegar, fazer a interceptação. Os Patriots depois conseguiram só um field goal nisso aí. O Bailey Zappe não foi um exímio jogador, aquela empolgação toda que tem o Bailey Zappe, com muita calma nessa hora também. Conseguiu fazer grande coisa, mesmo com campo curto, se contentou com o field goal. O jogo foi bem fraco. Aliás, os dois times pouparam demais os jogadores da linha ofensiva, então os quarterbacks sofreram. Eu acho interessante. Eu gostei. O DeMeco Ryan falou que foi bom, né, deixar o CJ lá para ver um pouquinho da realidade da NFL. O CJ Stroud disse depois do jogo que ele queria ter ficado mais tempo em campo, que ele queria poder corrigir os erros que ele teve, né? Aí depois ele saiu, entrou o Davis Mills, entrou o Case Keenum, que foram melhores do que ele, mas são caras que já estão na NFL. E eu gostei da postura do DeMeco, porque assim, você põe o calouro para jogar, esses jogos de pré-temporada são para isso, né? Principalmente para jogadores calouros, você fazer alguns testes, experimentar, e põe o calouro. Dá um gostinho pro cara. Você pegou uma das defesas, uma das melhores defesas da liga, né? O Bill Belichick é um gênio defensivo, os Patriots conseguem camuflar muito bem, a defesa dos Patriots consegue mostrar esquemas diferentes. Você coloca, mesmo com reservas, você coloca ele lá para ele ver como é o ritmo de jogo da NFL, cara, como que vai ter, é outra história. College football, você enfrenta defesas com jogadores que não vão nem passar perto da chance de jogar pela NFL. O cara que estão lá para estudar e tirar o diploma dele e aproveitar a bolsa de estudos. Só isso, entendeu? Então você pega esses caras aqui e o ritmo é outro, a história é outra, mas também não força. Então o Demeco deixa o cara lá. O cara queria voltar para corrigir, mas aí você deixa o Stroud voltar para corrigir, e se ele não corrige? E se ele acaba forçando de novo nessa tentativa e acaba errando e começa a perder confiança? Então o Demeco Ryan coloca o cara sente o gostinho,
vê o que é difícil, vê o que dá pra fazer, e aí, bom, volta pro próximo jogo, né? É calor. Os Texans não vão pro Super Bowl esse ano, tá, torcedor? O Houston não vai pro Super Bowl, o CJ Stroud não vai ser MVP nesse ano, ele vai aprender. Esse ano é para aprender e você não pode matar a galinha dos ovos de ouro tentando ganhar um jogo de pré-temporada. Deixa o Stroud lá calminho, não tenham avaliações também, não tenham pressa de avaliar. Ih, o cara é bust, não serve pra nada, tá vendo? O Bryce Young era melhor. Calma, muita calma nessa hora. Aliás, hoje nós temos outros 6 jogos da pré-temporada e tem algumas coisas que nós queremos ver, né? Eu vou destacar aqui o jogo entre Green Bay Packers e Cincinnati Bengals, 8 horas da noite, no horário de Brasília, meia-noite aqui pra mim. É esperado que tenhamos o Jordan Love jogando pelo menos um pouco dessa partida aqui e é bom a gente olhar, né? Porque eu venho acompanhando as informações que surgem dos camps, algumas coisas que a gente consegue assistir, né? E a gente fica com um sentimento meio misto sobre o que a gente está vendo do substituto do Aaron Rodgers. Aliás, chamá-lo de substituto do Aaron Rodgers já é alguma coisa muito pesada, é complicado para ele, né? Não se substitui o Aaron Rodgers do dia para noite, não é assim que funciona. Ninguém substitui o Brady do dia para noite, como cobram o Mac Jones. Ninguém substituiu o Peyton Manning do dia para noite. O Drew Brees, muita calma nessa hora. Então, torcedor dos Packers, vai ser um ano um pouquinho mais complicado. Ele tem algumas boas jogadas, né? Aí depois já vem um erro, uma falha na leitura. Ele mesmo até falou que ele tá um pouco frustrado, que ele sente que o ataque não tá na mesma página. Alguns erros a gente fica, pô, o cara já tem uma experiência de NFL, ele não é um calouro, então a gente fica meio assim, será que vai ser alguma coisa? Mas, como eu disse, tudo tem que ser analisado com calma. Tanto os fracassos quanto o sucesso. Os Packers não vão mandar a campo o que tem de melhor. E também os Bengals não vão mandar a sua defesa melhor. Então, podemos ter alguma ideia melhor do Jordan Love, mas não é para cravar se ele vai dar certo ou não. É apenas para observar. Outros QBs que vão merecer minha atenção hoje, o Deshaun Watson vai ser titular na equipe dos Browns contra os Commanders, né, nessa sexta-feira também. O Baker vai ser titular do Tampa Bay Buccaneers contra os Steelers. No sábado, o Anthony Richardson vai ser titular dos Colts contra os Bills. O jogo acontece às 2 da tarde do horário de Brasília. Também estou curioso, ansioso para ver o que vai ser do Richardson, um cara que a gente espera bastante. O Bryce Young nos Panthers, né, no jogo contra os Jets, às 5 da tarde nesse sábado. Tem alguns bons jogos no horário de Brasília. Eu tô falando no horário de Brasília, para mim 4 horas a mais. Tenho muitos amigos portugueses que estão acompanhando também aqui o canal. Eu agradeço demais aí a audiência também aqui em Portugal. E aí bota 4 horas a mais, né? O jogo das 2 acontece às 6, o jogo das 5 acontece às 9. No domingo tem 49ers contra os Raiders, 5 da tarde, 9 da noite aqui para mim. O Purdy não deve jogar, né? Aí a gente vai ver Trey Lance e Sam Darnold indo a campo e tentando ter esse posto número 2, entendendo que o Mr. Relevant vai ser o titular, vai ter condições de começar a temporada, mas eu quero ver muito o Trey Lance, né? Até por essa possibilidade que muitos ventilam de acabar, quem sabe, sendo trocado antes de começar a temporada para algum time que precise de um quarterback. É bom ver a NFL voltando, o torcedor deve se empolgar com um time que ganha, um time que faz isso, o quarterback faz. Mas a nossa função aqui é analisar tudo com calma, né? Vou ver o máximo de jogos possível nesse final de semana, tentar curtir um pouquinho com a família ainda, né? Mas a gente vai com o celular ali, vai olhando, pega ali uma reprise. Segunda a gente volta aqui para falar mais do que a gente viu no final de semana. Lembrando que todos os jogos estão disponíveis no Game Pass, né? Tá de graça durante a pré-temporada, então vale a pena conferir. Além dos jogos, vou recomendar mais 2 coisas para você assistir no final de semana. Que se ainda não viram, né? Porque a galera tá consumindo de tudo que tem na NFL e agora é o grande momento. Em primeiro lugar, o Hard Knocks, né? O Hard Knocks, primeiro episódio, já está disponível, inclusive, no Game Pass. Né, saiu na terça-feira nos Estados Unidos, foi transmitido pela HBO, e aí na quinta-feira já está entrando no Game Pass, como eu disse, está de forma gratuita na pré-temporada, vale a pena conferir. Para quem não entende de inglês, é a parte ruim, né? Só tá em inglês, então quem domina o idioma, pô, aproveita lá porque vale a pena. E quem não. Cara, se você não entende tão bem inglês assim, ou quase nada, vale a pena que tem coisa ali que não precisa nem entender inglês para você já curtir, já vai se divertir
com o Aaron Rodgers, com o Sauce, com o pessoal por lá. A ESPN vai passar no começo de setembro os episódios legendados, né? Então, mas para quem já tá com curiosidade, quer conferir com pressa, já tá lá o primeiro episódio. E em segundo lugar, quero, não em ordem, aqui os dois são importantes, o Untold, né? Tem uma série chamada Untold lá na Netflix. Já teve no Manti Tale e agora tem o do Johnny Football e vale a pena. Johnny Manziel, Johnny Football, eu vi ontem, gostei demais, cara. Os bastidores ali de uns personagens mais polêmicos e importantes dos esportes americanos nos últimos anos. O cara ali agitou demais. Eu lembro na época do draft dele, trabalhava na ESPN no site, ele tentando avaliar se valia a pena ou não. A gente caiu na fake de que ele tinha família rica, o cara tá fazendo uma puta uma treta ali pra driblar a política da NCAA de jogadores não serem remunerados, jogadores universitários, né? E é legal ver o que se passa na cabeça de jovens atletas, porque, cara, imagina, você é jovem de tudo, você chega na faculdade, você vira um astro. E o Johnny Manziel foi, assim, tomou o país foi um furacão, cara. O cara tava na capa dos principais sites, revistas, o cara era muito badalado mesmo, ao lado de celebridades, e chegou ao ponto que ele não conseguia nem frequentar as aulas. O cara vai fazer aula online e o cara se perde. E ele vai vendo também que a universidade vai ganhando dinheiro com isso e ele não ganhava dinheiro, né? Agora mudaram algumas regras, os caras conseguem ter um rendimento. Então, mexe tudo nesse turbilhão, muito legal. Esse Untold com o Johnny Manziel, vale a pena conferir lá na Netflix. Novelinhas para ficarmos de olho nessa off-season, né? E eu quero começar aqui com a treta do Ron Rivera com o Eric Bieniemy lá nos Commanders. Como se os Commanders não tivessem mais motivos para se preocupar. A gente teve aí o Rivera cornetando o Eric Bieniemy. Falou que alguns jogadores foram conversar com ele e preocupados com a intensidade, reclamando da intensidade dos treinamentos do coordenador ofensivo. Aí agora ele foi lá e voltou atrás, falou besteira, que tinha que esclarecer essa situação toda, que não foi legal o que ele falou. O Rivera, me ajuda a te ajudar, né, meu amigo? O Bieniemy, tá todo mundo falando que o Bieniemy tá lá assumindo para assumir o time na próxima temporada. Que ele tá fazendo um estágio, né, como coordenador, aí a primeira vez como um play caller de um time, sem o Mahomes, para mostrar a sua qualidade, para no ano que vem assumir a posição de head coach na franquia, tá mudando de presidente e tudo mais, então, né, o dono do time tá mudando, então vai mudar todas as coisas lá nos Commanders. E o Rivera, pra você entender, cara, que ele não pode fazer uma besteira dessa. Ele precisa. O Bieniemy é um cara que é conhecido por ser um cara que você ouve em todos os treinamentos, porque ele fala alto, porque ele força bastante os jogadores. O Antônio Gibson até falou que ele sente que o ritmo do treino é outro, que tá mais pegado, mas ele elogiou, falou que, pô, ele tá se sentindo no melhor shape da carreira dele, falou, cara, o melhor condicionamento que eu tenho aqui, a velocidade, tudo tá sendo bem legal. E o Rivera não tem que comprar essa briga. Ele sabe que ele tá por um fio, que ele para ele estar empregado no ano que vem, seja nos Commanders ou em qualquer outro lugar, o ataque precisa funcionar. Ele precisa estar na mesma página que o Bieniemy, não pode ter briga. O Bieniemy não tem muito a perder, né? Se der ruim pro Rivera agora, o Bieniemy ainda vai ser considerado um coordenador, um treinador na próxima temporada, porque a culpa cai em cima do Rivera. Todo mundo fala assim, pô, o cara foi lá e queimou o outro, teve toda essa crise, então o Rivera não tem nada a ganhar com isso. O melhor é os dois trabalharem juntos, né, dar uma acalmada nas declarações, porque eu gosto tanto do Rivera. Ele não, eu sei que ele tá sob pressão e falou besteira. O ponto é esse. Ele falou besteira, talvez a pressão tenha contribuído muito para isso. Nos Chiefs, seguimos com o holdout do Chris Jones, né? O General Manager, o Brett Veach, falou que, ao contrário do que aconteceu com o Tyreek Hill na temporada passada, quando não tinha como os Chiefs chegarem num acordo com o Hill, acabou trocando o Tyreek Hill com a equipe do Miami Dolphins. O Veach falou agora que não vai rolar, que o Chris Jones vai jogar nos Chiefs, não vai jogar em outro time, não vai ter troca do defensive tackle, que é um dos principais jogadores dessa defesa, né? Último ano do contrato do Jones, o contrato dele era de 4 temporadas, 80 milhões de dólares, e ele quer um novo vínculo, a gente sabe como é que funciona, ele quer ser pelo menos o segundo jogador mais bem pago da posição, atrás do Aaron Donald, né? O Donald ganha um valor acima. Tem gente falando que ele está querendo 30 milhões de dólares por ano, mas é difícil imaginar que ele esteja querendo ser o mais bem pago
defensive tackle da NFL, sendo que nem o Mahomes é o mais bem pago quarterback da NFL, nenhum jogador dos Chiefs é o mais bem pago de sua posição, nem o Kelce é o mais bem pago tight end da liga. No mês passado ele foi ultrapassado pelo Keenan Williams lá na equipe dos Jets, ele que teve 15 sacks e meio na última temporada, 29 QBs hits, jogou 80% dos snaps defensivos dos Chiefs, né? O cara foi peça fundamental também nos playoffs, no Super Bowl. Tem 29 anos e sabe que esse é provavelmente o último, né, grande contrato que ele vai ter, o normal, espera-se um contrato de 4 anos, com 33 anos ele não vai receber mais uma fortuna. Então, ele precisa ganhar dinheiro, e é o momento dele, ele sabe que o que ele fez na temporada passada, ele é o próximo da fila, quem pode pedir dinheiro lá na equipe dos Chiefs, então é normal. Tem muita questão. Em primeiro lugar, né, para os Chiefs hoje estão com 750 mil dólares de salary cap. É o segundo time que menos tem espaço no cap. Então, acertar um novo contrato com o Chris Jones pode ajudar nisso, pode abrir espaço, porque aí você tira o atual contrato dele, dá uma graninha aqui, parcela, joga lá para frente e abre espaço no cap até para procurar mais reforços, jogadores, wide receivers que tem, ou então até ajuda nessa linha defensiva, mais pressão, um pass rush de um lado e de outro, ter mais ajuda ali para o Chris Jones. E você também antecipa, é só uma antecipação do drama. Vamos lembrar aqui, tem gente que fica brava que o jogador, eu até conversei com o Davis ontem, fica bravo do jogador não querer treinar, não querer participar porque quer receber um contrato maior. Ah, mas ele tem contrato ainda, joga. Vamos lá, se ele não reclamasse e jogasse esse ano, ele, assim como o Bolsa, que também está fazendo holdout lá na equipe dos 49ers, eles viram free agents no ano que vem. Se eles não ganharem nenhuma extensão contratual, no ano que vem eles são free agents. O que vai acontecer? Chiefs e 49ers vão lá e metem a tag nele. Óbvio, né? O normal é que aconteça isso. Mete a tag nesses dois caras, esses caras não vão querer jogar com a tag. E a gente lembra qualquer correria. Você coloca a tag nesses jogadores, tem até meados de julho para dar um contrato longo. Então o espaço de negociação fica muito menor. Começa essa discussão agora. Sinaliza alguma coisa, né? Eu acho pouco provável que o Chris Jones não esteja lá na semana 1. Ele está treinando separado, ele é um cara que tem muita experiência, que conhece essa defesa, que não vai mudar nada. De certa forma, todo mundo quer ter os jogadores lá no training camp. Normal, é bom treinar todo mundo junto. Mas não é um problema pro Chris Jones. Ele não vai se machucar, ele não vai entrar em dividida em treino que não precisa. Ele tá treinando separado. Eu acho que ali para a semana da abertura ele volta, se apresenta. Bom, mas é isso, ele tá treinando separado, ele não vai correr riscos de lesão, de ter um problema maior. E eu acho que na semana da abertura da temporada, até pela festa e tudo mais, a gente vai ter o Chris Jones de volta para essas negociações acontecerem, seguirem, caso não tenha fechado um contrato ainda até lá. Eu acho que não vai ser um problema. Lembrando que ele pode ser multado se não aparecer no training camp em 1,4 milhão de dólares, e aí depois que acabar o camp, né, os treinamentos da pré-temporada, a temporada dá uma multa diária de 50 mil dólares, mas é claro que tudo isso aí depois é contornado, porque aí, né, os Chiefs não vão criar esse problema, dão um bônus a mais para compensar essa multa e tudo fica certo. Não acho que vai ser um problema para o começo da temporada, mas é claro que é uma novela que a gente vai acompanhar. Pessoal, curtam o final de semana de muita NFL, jogos voltando, vejam com aquela parcimônia, não se empolguem demais. Não, quem se empolga sim, a hora é essa. E a gente está aqui depois para conversar na segunda-feira. Aquele abraço e aproveitem.